Estamos aqui para mais uma EBD e hoje é com o tio Val. A história de hoje fala sobre o amigo perseverante. Fica ligado aí, pega a sua revista e vamos participar. Abração, tio Val, é com você. Olá, juniores. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos a Palavra de Deus, através da nossa Escola Bíblica Dominical. Aproveito para deixar um abraço às tias, Tia Nicélia e tia Edivânia, tia Sheila. Mas um abraço especial para você, junior, que mesmo de longe tem nos acompanhado, tem aprendido com a gente, juntos, Bom, então a gente está falando então sobre a nossa revista. Hoje nós vamos estudar a lição número 14, a lição número 15, que tem como título O Amigo Perseverante. Então podem pegar aí a Bíblia de vocês e também a lição para estudarmos juntos. Essa revista ela fala sobre as parábolas de Jesus e hoje nós vamos estudar então essa parábola que em algumas versões vem com o título de O Amigo Importuno, mas na nossa lição é O Amigo Perseverante. Antes da gente falar da parábola e ler o texto, falar sobre o texto, eu gostaria de perguntar para você, o que é oração? O que você pensa sobre oração? Pense aí um pouco. A oração nada mais é do que a gente falar com Deus, falar com o nosso Deus, que é o nosso Pai. E aí eu pergunto para vocês, com qual frequência você faz uma oração? Será que você tem falado com Deus só na hora do almoço, onde a família se reúne para orar, ou na hora de dormir? Vamos pensar o nosso relacionamento com Deus como um relacionamento com os nossos familiares, porque a oração, o tempo que a gente gasta com Deus em oração, determina também o nosso relacionamento com Deus, Assim como nossos pais, se os nossos pais estiverem sentados num sofá e a gente saiu, de repente a gente chega e conta várias novidades para os nossos pais e eles nos respondem e aí a gente começa a conversar, a dialogar. Imagine se você chegasse, seu pai falava alguma coisa com você e você simplesmente ignorasse e fosse para o quarto. É assim que acontece com Deus quando nós não falamos com Ele. Deus ele quer se relacionar com a gente através da oração, Então Deus fala através da oração e através da sua palavra, da leitura da Bíblia. Então é muito importante a gente entender que a oração é o diálogo com Deus. Jesus, em vários textos da Bíblia, a gente vê que Jesus ele orava o tempo todo. Em vários momentos, Jesus se recolhia para um monte para orar. E ele estava em conversa com o Pai, até mesmo na cruz, Jesus estava conversando com Deus. E Jesus, ele, sendo Deus, ele não precisava, vamos pensar assim, mas ele deixou esse exemplo para nós, de que ele e o Pai eram um, e eles precisavam então estar conversando o tempo todo, assim como nós. Um certo momento, Jesus na Bíblia ele estava orando e logo depois de orar, um dos seus discípulos pediu que Jesus ensinasse para eles como orar. Eu pergunto a você, ô junior, como que é o melhor jeito de orar? Será que é de joelhos? Será que é em pé?
Será que é em voz alta, em silêncio? Qual o jeito certo? Será que é só no quarto? Será que eu devo orar também quando eu estou entre as outras pessoas, como numa partida de futebol? Antes algumas pessoas oram. Ou orar por alguém que está precisando na rua? Será que é certo? Enfim, qual é a melhor maneira de orar? Na verdade, aquele discípulo, ele queria saber, ele pediu para Jesus o que ele deveria dizer ou como ele deveria orar. E aí Jesus ensinou. Está lá em Mateus 6, de 9 a 15 e em Lucas 11, de 1 a 4, a oração dominical que Jesus deixou para nós. Eu vou ler aqui, eu sei que muitos de vocês já saibam. Diz assim, portanto vos orais assim, Jesus ensinando, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Percebam que Jesus ele ensinou, então ele falou desse jeito para os discípulos, é assim que vocês têm que orar. Se a gente for pegar essa oração que Jesus ensinou, a gente vai ver que ela inicia com um elogio a Deus. Então essa é a forma que Jesus quer que a gente ore, que a gente aprenda a elogiar nosso Deus. Mas que elogio que a gente deve dar, né? Na oração de Jesus falou assim, santificado seja o seu nome. Ou seja, falou que Deus é santo. Então a gente pode elogiar Deus de várias formas, o que estiver no nosso coração. E a gente aprende a elogiar a Deus à medida também com que a gente conhece mais a Ele. Então a gente tem que relacionar com Deus para aprendermos a elogiá-lo. Dizer que Ele é santo, que Ele é misericordioso. Você pode pensar aí na sua casa um elogio que você pode fazer a Deus. Que Ele é bom, que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele é poderoso. Enfim, nós podemos dar vários elogios ao nosso Deus. Então a nossa oração, quando a gente estiver orando, em qualquer momento, inicia a oração elogiando, glorificando ao nosso Deus. Foi assim que Jesus nos ensinou. E depois ele mostra então algumas petições a respeito das necessidades, né? A respeito do pão nosso de cada dia, que Ele possa nos perdoar e também não nos deixar cair em tentação. Logo depois que Jesus ensinou essa oração, ele falou a parábola para os discípulos. Foi logo depois. Ele ensinou a oração e já emendou falando a parábola dessa lição de hoje, que é do amigo importuno, do amigo persistente. E a parábola que Jesus ensinou diz o seguinte: um certo homem, ele estava na sua casa, dormindo, mas a sua família, né? Ele, seus filhos, toda a sua família já estavam dormindo, então já era tarde da noite. E aí de repente ele ouviu a porta bater. A porta bateu e bateu de novo. E ele pensou assim, mas quem será uma hora dessa da noite? E aí ele gritou, quem é? E lá de fora uma voz disse assim, é o seu amigo. Eu estou aqui porque eu estou precisando de 3 pães. Você pode me emprestar 3 pães? Me arrumar aí 3 pães? Porque eu recebi uma visita agora, essa hora da noite, e uma pessoa que chegou de viagem e eu não tenho nada para oferecer a ele. E sabe o que esse homem falou? Ah, mas justo agora está tarde demais, eu não posso levantar, meus filhos já estão dormindo e você vem incomodar. Então agora, nesse momento eu não posso te atender. E aí Jesus virou para os discípulos e falou assim, olha, aquele amigo não atendeu o outro, mas com certeza se ele insistisse, né, se o amigo que precisava dos pães insistisse mais, fosse persistente, fosse lá importuno, né, ou seja, várias vezes insistindo, com certeza aquele outro homem ia se levantar e ia atender o seu pedido por causa da insistência daquele amigo. E o que Jesus então nos ensina com essa parábola?
Bom, Jesus ensinou a oração dominical e logo depois contou essa parábola aos discípulos, querendo mostrar a importância da persistência na oração. Depois desse texto, Jesus ainda continuou falando um pouco sobre oração. Ele falou que o homem, com seu coração mau, quando o filho pede alguma coisa para ele logo dá. Quanto mais Deus que está no céu, quando alguém pede o Espírito Santo, a ele concede. Então, para nos mostrar que Deus ele nos responde, Deus ele ouve as nossas orações e nos responde. Acontece, juniores, que a maneira de Deus responder as nossas orações, Ele pode nos responder positivamente, da maneira como a gente pediu, um sim. Ele pode responder negativamente, não, isso aí que você está me pedindo não vai ser concedido. Ou Ele também pode pedir que esperemos, né, que não está no momento disso que você está pedindo. Então a gente tem que entender que o diálogo com Deus, a gente tem que colocar tudo que está no nosso coração. Deus sendo nosso Pai, sendo nosso amigo, Ele quer que nós contamos tudo a Ele. E aí, algo que está lá em Isaías 55, de 6 a 9, é muito interessante. Fala que os planos de Deus são muito melhores que os nossos planos. São planos que Deus tem para nós, são planos maiores, são planos melhores. Então, às vezes a gente pede a Deus algo e a resposta vem negativamente, mas o que Deus tem para nós é muito melhor do que aquilo que pedimos. Tá certo? Então, coisas que a gente aprende com esta parábola de hoje. Que Deus ele quer se relacionar com a gente. Ele é um Deus que nos ouve, é um Deus que nos responde. Por isso é muito importante termos o nosso momento de oração, de devocional, para que através da palavra de Deus nós possamos também ouvir a sua voz. Deus ele nos responde de várias maneiras. Ele pode falar aos nossos corações, você sentir a doce voz de Deus, através da leitura da palavra, que é algo que já está revelado para a gente. E de várias outras formas, mas isso depende da sua intimidade com Deus. E a intimidade ela só vem através dessa conversa, que é a oração. Então nosso Deus ele é poderoso para responder as nossas orações e fazer tudo. Você acredita que Deus é poderoso e Ele pode todas as coisas? Olha que privilégio termos um Pai, um amigo, que pode todas as coisas e nos ama. Mas a Bíblia nos ensina também, pedimos de acordo com a vontade de Deus. Há um trecho da palavra de Deus que fala que pedir e não é concedido porque pedir mal, segundo a vontade do seu coração. Então Deus ele quer que nós, até na hora de pedir, a gente esteja conectado com Ele, que peçamos coisas que vêm do Senhor, né? E a Bíblia nos ensina também a fazermos oração pelos outros, pelos necessitados. Então, que nós possamos estar colocando diante do Senhor as nossas petições, os nossos agradecimentos e também as pessoas que necessitam, porque temos um Deus que nos ouve e que nos ensina a sermos persistentes em oração. Então, ainda que naquele momento a resposta seja espere, se persistirmos no Senhor, Ele irá conceder de acordo com a vontade dEle. Tá certo, juniores? Então, a palavra de Deus para nós hoje é a oração. A oração é uma arma do crente, é uma arma do cristão contra as armadilhas do inimigo, porque a oração ela nos fortalece. Certo? Então que Deus possa nos abençoar e que nós possamos separar um tempo todos os dias para falar com Deus e durante os afazeres também do dia a dia, né? Se eu estou fazendo uma prova, pedindo para Deus, o Espírito Santo de Deus iluminar a nossa mente, se eu estou dirigindo, falando com Deus, se eu estou jogando bola, se eu estou ajudando alguém, tudo que eu estiver fazendo eu posso estar conectado com Deus. Isso é oração. Mas eu preciso estar lá no meu quarto também, tirando um tempo, só eu e Ele. Isso é intimidade com Deus.
Tudo bem, juniores? Então, que Deus os abençoe. Um grande abraço. Fique com essa palavra do Senhor. Tudo de bom. E aí, gostaram da história de hoje? Vamos colocar em prática, viu? Seja um amigo perseverante. Aprenda a cuidar do seu amigo. Liga para ele, viu? Não fica só jogando, não. Vá no telefone, vai no zap, conversa com seu amigo, pergunta como é que ele está. Que Deus abençoe e até o próximo estudo.